O Imperador das Estepes. Há 2000 anos, grupos de guerreiros nómadas governavam as estepes da Ásia Central. Eram conhecidos por Xiongnu. 300 anos antes do nascimento de Cristo, iniciaram a construção de um vasto império. Da vitória à derrota e da derrota à vitória, a sua história é forjada em sangue e fogo. Antepassados prováveis de Gengis Khan e dos Hunos, estes temíveis cavaleiros erraram pelas estepes durante 500 anos. O seu inimigo principal e objeto dos seus desejos era a China, um país que já se protegia atrás de barricadas. A força do Xiongnu, surpresa e velocidade. Para se protegerem dos ataques do Xiongnu, os chineses construíram grandes linhas de defesa com cerca de 4.000 km de comprimento. O início da Grande Muralha da China, por vezes, impedia os Xiongnu de entrarem, mas quando conseguiam infiltrar-se, reinava a pilhagem, as violações e o terror. Para desenterrar os vestígios da história do Xiongnu, temos de viajar até à Mongólia. Primeira paragem, Ulaanbaatar, a capital. É fevereiro e estão 20 graus negativos quando o francês Pierre-Henri Giscard inicia uma nova fase da sua pesquisa. Nos últimos 8 anos, tem procurado vestígios do Xiongnu na Mongólia. Hoje tem uma reunião no Instituto de História. Ulaanbaatar é uma capital recente. Foi fundada em 1950 e alberga 700.000 pessoas, um quarto da população do país. Pierre-Henri Giscard veio encontrar-se com Ulaanbaatar, um arqueólogo mongol. Há vários anos que trabalham juntos em locais do período do Xiongnu. Quando chegaste à Mongólia? Ontem. Está frio na Mongólia? Os dois homens tornaram-se grandes amigos. Ulaanbaatar está ansioso por mostrar ao seu colega a gema que desenterrou dos arquivos. É um ficheiro que data de 1957 e 1958. Um arqueólogo mongol chamado Dorsoren registou cuidadosamente a pesquisa que realizou numa necrópole ou cemitério antigo do Xiongnu. Dorsoren, como se vê nestas fotografias, parece um explorador de outra época. A descoberta de um lugar excepcional, um cemitério do Xiongnu, marcou o seu destino. Durante 2 verões consecutivos, ele e uma equipa de trabalhadores locais exploraram um túmulo imenso. Essa escavação seria o seu maior feito como arqueólogo. Sim. A pé são quilómetros. 91. No último ano, certa noite, o local desabou. E o terreno instável e os muros frágeis engoliram os seus esforços. Sem financiamentos suficientes, Dorsoren foi obrigado a abandonar a escavação. Morreu uns anos mais tarde, marcado pela dor e pelo desalento da sua descoberta inacabada. Segundo os seus apontamentos, o túmulo parece ser importante, provavelmente um cemitério imperial. Situado a cerca de 480 km a oeste de Ulaanbaatar, num lugar chamado Golmod, o local é impressionante, com centenas de túmulos, alguns deles enormes. Os Xiongnu não tinham escrita. Atualmente, estas ruínas arqueológicas são os únicos vestígios existentes da sua história. Por vezes, é evidente uma depressão no centro, provavelmente indícios de antigos assaltantes de túmulos. A estrutura dos túmulos é idêntica, um caminho alinhado por 2 filas de pedras.
Os gregos chamavam-lhe dromos, o caminho das almas, que conduz subterraneamente ao cemitério. Tem saída para um recinto quadrado ou retangular. Quatro meses depois, em junho, o rigoroso inverno mongol dá lugar à primavera e Pierre-Henri Giscard e Jourdain Bataar organizaram uma nova expedição para procurar o tesouro que havia outrora escapado a Dorsoren. É uma viagem de 3 dias até Golmod, mas sem coordenadas precisas pode ser difícil chegar lá. Por vezes, aparecem obstáculos inesperados no caminho. É impossível aventurarmos-nos a atravessar esta velha ponte de madeira. Isto implica um desvio de cerca de 96 km para atravessar Oron, o rio sagrado dos mongóis. As estepes áridas, quase 1,5 km acima do nível do mar, parecem estender-se até ao infinito. Mas este planalto elevado situa-se no centro de uma vasta região montanhosa. Ao aproximarmos-nos do local, a paisagem é atenuada por colinas viçosas cobertas de grandes árvores. Pierre-Henri está ansioso para ver o túmulo explorado pelo seu antecessor mongol Dorsoren há 40 anos. A sua paisagem é ainda mais espantosa do que ele imaginava. O túmulo é de facto imenso. Cresceram árvores no centro do local, no entulho da escavação malfadada de Dorsoren. É um momento comovente para Pierre-Henri. Pierre-Henri e Jourdain Bataar batizaram o cemitério de Grande Túmulo, ou Túmulo número 1. Pode ter pertencido a Shan Yu, o título do Xiongnu para o seu imperador. Esperamos ter total sucesso e assim, até ao próximo ano, alcançar a Câmara Funerária e o próprio imperador. O objetivo principal da missão será alcançar a Câmara Funerária 6 andares abaixo do solo. Para tal, será necessário maquinaria pesada para a remoção de terra. A primeira tarefa, eliminar o entulho em volta do túmulo. O chão tem de ser nivelado para a escavação poder prosseguir. Construir socalcos no local é a melhor forma de se salvaguardar contra desmoronamentos. O trabalho ficará completo em 2 anos, durante 2 verões. A missão espera localizar uma câmara funerária como esta. Foi descoberta em 1925, na Mongólia Setentrional, pelo arqueólogo russo Peter Kozlov. Os peritos creem que a câmara funerária de Golmod terá uma armação exterior e uma divisão interior, onde estarão o caixão e ofertas próprias de um imperador. Desde 1925, apenas alguns artefactos do Xiongnu foram descobertos na Mongólia. Notavelmente, uma tapeçaria magnífica em feltro e seda. A arte das estepes retrata frequentemente cenas de lutas de animais. Usando uma retroescavadora e um bulldozer, a equipa limpa a periferia do grande túmulo para se aproximar o mais possível da câmara funerária. Apenas com 8 semanas para terminar a fase inicial da expedição, têm de ser rápidos. Os homens operam as máquinas em turnos de 8 horas do nascer ao pôr do sol. Uma equipa de estudantes mongóis de arqueologia oferece o seu tempo, trabalhando igualmente longas horas para preparar 2 locais de exploração secundários sob a orientação de Pierre-Henri. Uma porta grande, daqui até aqui. O tamanho de algumas pedras é assustador. De certo, devem ter sido necessárias várias centenas de homens para as colocar ali há 2 milénios. A primeira estimativa é que se removam 33.000 toneladas de areia e pedra, mais 6 toneladas do que o peso da Estátua da Liberdade.
equipa ficará em cabanas de madeira e tendas mongóis edificadas especialmente para a expedição. Um dos quartos servirá de laboratório. Aqui, neste canto remoto da Mongólia, a alimentação é básica, carne e laticínios. A ementa do acampamento reflete a dieta local, carneiro ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Mas uma sala de jantar no interior é uma comodidade bem apreciada pela equipa. O governo local concedeu uma autorização especial à equipa para remover as árvores perto do túmulo. A cratera está finalmente limpa. Agora, a equipa franco-mongol tem de escavar uma vala que os levará em breve à entrada do túmulo. Século após século, a areia cobriu qualquer vestígio do Dromos, o caminho que leva ao cemitério antigo. O muro oeste de Dromos está agora completamente descoberto. Com quase metade do comprimento de um campo de futebol, a sua altura aumenta gradualmente. Pierre-Henri admira a obra ancestral. É um muro bem estruturado, com 2 camadas de pedras sobrepostas, depois 3 e por fim 5 ou 6 camadas. E ainda não acabamos de escavar. Pierre-Henri tem aguardado a chegada de Jean-Paul Desroches, diretor desta missão arqueológica. Bem-vindo. Muito obrigado. Desroches também é o conservador-chefe do Museu de Artes Asiáticas Guimet, em Paris. Apesar das 30 horas de viagem, ele não está demasiado cansado para o relatório do avanço das escavações. Um ajudante francês. Encorajado pelo que vê, um local suficientemente grandioso para acolher um ancestral imperador Xiongnu. Não é impressionante? Impressionante, é uma grande obra. Se houver um Shanyu, o imperador Xiongnu está aqui. Durante os 500 anos de dinastias do Xiongnu, tem-se conhecimento de que 20 imperadores governaram esta terra selvagem e longínqua. O pouco que lemos sobre a sua história figura em crónicas dos seus inimigos, os chineses. A família Sarraj cria gado em Golmod há várias gerações. Em junho, mudam-se com os animais para um acampamento de verão ali perto, onde a água abunda. Sarraj é o líder de um clã com 30 membros. Aqui, nas estepes, eles levam uma vida nómada autossuficiente, extraordinariamente semelhante às dos seus antepassados nómadas, os Xiongnu. Montar a tenda mongol demora algumas horas. Como a porta é estreita, a mobília tem de ser disposta de antemão. Como em todas as famílias nómadas, as mulheres do clã Sarraj são responsáveis pela tarefa indispensável de ordenhar os animais, incluindo éguas e iaques. A coroa circular no teto chama-se tunu. É um objeto sagrado de origem xamanística que simboliza a unidade familiar. Para os mongóis, a tenda não é só uma habitação, mas um símbolo espiritual que invoca o próprio âmago do cosmos. Os seus espíritos protegem a família. O clã Sarraj faz o seu próprio queijo e vende o que não consome. Após um mês de expedição, vários milhares de metros cúbicos de pedra e areia foram removidos do túmulo Xiongnu. O muro do Dromo está completamente exposto. Agora os arqueólogos sabem as dimensões exatas do antigo caminho das almas. Cerca de 5 metros de largura no começo e 25 metros de largura à entrada do túmulo. O tamanho do Dromos reflete a importância do falecido. É quase de certeza um cemitério imperial.
Muito interessante. Que lindo este muro, nem sequer se via. Não sabíamos que íamos encontrar esta curva. Tivemos encontrar outra aqui e outra ali. Foi totalmente inesperado. Maravilhoso. A sério. Obteremos a dimensão do monumento. Tivemos sorte. O centro administrativo mais próximo é Ayran, com 2.500 habitantes, a 1 hora de viagem a cavalo desde Golmod. Urden-Batar, o arqueólogo mongol, marcou um tipo de reunião de munícipes com as autoridades locais para explicar aos aldeãos o objetivo da escavação arqueológica. Viemos estudar a época do Xiongnu em Golmod. O povo Xiongnu vivia no atual território mongol há cerca de 2.300 anos. A nossa pesquisa consiste no estudo do seu povo, dos seus túmulos e dos seus líderes. Nas estepes, os boatos espalham-se depressa. A tradição está muito enraizada e os locais temem que os arqueólogos possam perturbar as almas daqueles que consideram seus antepassados. Querem saber o que pode ser encontrado nos túmulos do Xiongnu. Um tesouro escondido, como diz a lenda, ou talvez uma caravana com 100 camelos que se diz ter sido enterrada com a sua mercadoria. No acampamento, com a bandeira da Unesco, a de França e a da Mongólia, os arqueólogos Jean-Jacques Clouzot e Jean-Paul Desroches começaram a explorar um dos 2 túmulos secundários. Parece cerâmica. Visão adorada. Esplêndido. Encontramos um vaso. Lindo. Tiveram uma grande ajuda. Pode ser bronze. Acho que é cerâmica. É cerâmica? Para ti é cerâmica? Acha que sim? A cor parece bronze. Não está partido. Sim, é cerâmica. Cerâmica preta. Sim. Os homens estão maravilhados por terem descoberto o que parece ser um vaso antigo, um achado potencialmente importante. Tem uma linha curva. Uma linha curva? Uma linha curva. É cerâmica, muito bem. Está perfeitamente. Muito bom. É típico. Como? É grande. Isto prova que é um túmulo imperial, uma necrópole imperial, porque a peça de cerâmica está muito perfeita. Há poucas assim no mundo. Acho que será muito útil para o futuro da nossa escavação nesta necrópole. Sim. Sim. Então, esta noite vamos beber. Claro. Pagas-me uma cerveja? Claro, vamos beber um copo esta noite. É raro aqui, mas é preciso. A forma do túmulo está agora completamente definida. Tem cerca de 37 metros de comprimento, 30 metros de largura e 455 metros quadrados. A composição do solo revela algo novo. Vemos cinzas pretas, muito escuras. E estas cinzas possivelmente testemunham um fogo muito grande. Este fogo destruiu totalmente a superestrutura, provavelmente de madeira. É óbvio que não é um fogo ritual. É fogo usado pelo inimigo ou fogo natural. Pode ser um dos dois. Segundo as provas recolhidas pelos arqueólogos, o Dromos, o Caminho das Almas, estava parcialmente coberto por um teto de madeira e dava para um santuário no centro do túmulo. Os inimigos do Xiongnu podem ter incendiado os túmulos para destruir os símbolos do seu poder. Uma festa de despedida marca o fim do primeiro ano da missão arqueológica franco-mongol em Golmod. Os cantos tradicionais desempenham há muito tempo um papel importante na vida dos mongóis. Agora que o trabalho chegou ao fim, é a altura de olhar em frente para o próximo ano e para novas aventuras aqui nas estepes. O inverno terminou finalmente. Em junho, o chão já desgelou e a segunda expedição de Golmod pode ser retomada.
Desta vez a equipa pensa em grande. Conseguiram trazer alguma da melhor maquinaria de remoção de terra do país para escavar o grande túmulo. Pensam que é a sepultura de um Shan Yu, um dos 20 imperadores Xiongnu. Os arqueólogos marcaram o perímetro. A equipa está agora completa. Denis Hollin, um engenheiro civil de França, também se juntou à equipa. Uns cavaleiros das estepes vieram assistir à abertura. Uma escavação arqueológica raramente é assim tão grande. Passados alguns dias, com 1,5 toneladas de terra por pá, a construção dos socalcos está com um bom andamento. Os arqueólogos estimam que o teto da câmara funerária se encontra 15 metros abaixo do solo. À medida que a escavadora continua a remover a terra de dentro do perímetro delimitado, a equipa prossegue com o trabalho arqueológico camada por camada. Decorrida uma semana de escavação, os arqueólogos estão intrigados por nenhum dos artefactos que procuram ter vindo à superfície nos locais devidos, quando subitamente surge o primeiro. Está aqui qualquer coisa. É fantástico. É uma peça importante. É uma travessa. A primeira surpresa, a cerca de 8 metros abaixo do solo, os arqueólogos encontram vários objetos em bronze. Estão pelo menos cerca de 2 metros acima do local onde deverá estar a câmara funerária. Pertence a um carro. É um carro. É o eixo de um carro. É armamento. São peças de armamento. Temos peças únicas. É pesado. A primeira peça é importante devido ao seu tamanho, segundo afirma Georges Vasquet, o perito em restauração da expedição. É um bom indício de que poderão estar mais tesouros na câmara funerária ainda enterrada. Num pequeno túmulo secundário, a descoberta de escamas de bronze de uma armadura indica a Orden Bataar que o falecido era um soldado. Com uma hábil imbricação, parecem escamas de peixe. A armadura do Xiongnu foi inspirada sem dúvida no peitoral do seu inimigo, o exército chinês. Soldados de infantaria, arqueiros, cavaleiros, o exército fantasma de 8.000 homens constitui a guarda eterna do legendário imperador chinês Qin Shi Huangdi. Diz-se que cerca de 700.000 pessoas colaboraram na construção do seu túmulo maciço. Qin Shi Huangdi, visionário, tirano e o pior inimigo do Xiongnu. Imortalizados no tempo, a cara de cada soldado é única. Graças ao seu exército vivo, o primeiro imperador da China necessitaria apenas de 10 anos para anexar 6 grandes estados. Estes estados unificados acabariam por originar a China, que agora tem o seu nome. O preço da unificação saldou-se em 2 milhões de mortos, do total de 30 milhões da população da altura. Movido por visões de grandiosidade e pelo seu sonho de imortalidade, construiu 700 palácios, réplicas dos domicílios reais dos reinos que ele conquistou. Os Xiongnu também eram atraídos pela posse desta riqueza. Desnorteados pelos ataques surpresa dos guerreiros montados, os chineses ficaram de mãos a abanar e os ladrões desapareceram nas estepes com o seu saque. Durante séculos, o todo-poderoso imperador chinês foi o inimigo declarado dos Xiongnu. Novas descobertas no local em Golmod confirmam que os primeiros artefactos eram, de facto, parte de um carro. O que resta são várias peças mais pequenas de bronze e ferro fundido. Os nómadas eram hábeis na arte da metalurgia.
Para os arqueólogos, isto prova que alguns deles se terão tornado sedentários. Então, é pilhagem ou não é pilhagem? Acho que é pilhagem. Esta peça de ferro passa por baixo desta grande pedra. Não está nada no lugar. Os objetos estão espalhados. A partir daqui, a equipa vive em suspense. Saberão de certeza se o túmulo foi ou não pilhado? Descobertas diárias trazem novos dilemas, levando a teorias que umas vezes se confirmam e outras se contradizem. Os membros da equipa trabalham por turnos para supervisionar a construção dos socalcos no cemitério, à medida que a escavadora se aproxima do túmulo. De súbito, aparece um novo artefacto. Mas que bem, encontramos um rebordo. Posso passar-lhe? O gargalo de um vaso de bronze. O objeto está visivelmente deteriorado. Terá sido despedaçado num ritual fúnebre ou foi acidentalmente quebrado por assaltantes algum tempo depois. Vê só a pancada que levou. Que violência. Vê, isto é um sinal de violência. E é sempre o mesmo objeto final. É realmente o mesmo, embaixo. Podemos ter um carro porque todas as decorações seguem um mesmo estilo. Seria o primeiro carro Xiongnu da história. É realmente extraordinário. O carro de Golmod pode ser uma réplica deste carro de cerimónia chinesa do início da nossa era. Para os nómadas, representava na realidade o trono real do imperador. A cerca de 180 metros do grande túmulo, está também a ser desenterrado um túmulo pequeno. Surgem objetos preciosos, peças que revelam o nível de importância dos falecidos na hierarquia do Xiongnu. Decorações ornamentais em ouro conhecidas como quadrifólios. Tal como as peças do carro descobertas anteriormente, este motivo floral também reflete a influência chinesa. É um pouco estranho usar motivos florais numa civilização nómada. O tradicional é a decoração com animais. Isto é a tradição sedentária. Análises laboratoriais acabariam por revelar que este ouro veio dos rios mongóis. O facto de conter apenas 10 artefactos florais em ouro prova que foi uma pilhagem. Se assim não tivesse sido, haveria muitos mais, no mínimo várias dúzias. Os quadrifólios cobriam as paredes da câmara funerária, paredes cravadas de ouro cobertas por cinábrio vermelho, o símbolo do sangue e da vida. Na manhã de 13 de julho, uma estranha atmosfera paira sobre as estepes. De mota, a cavalo e a pé, famílias inteiras dirigem-se para Naran, a 1 hora de Golmod. Nem clã algum, nem família alguma, se atreve a perder o festival anual de Naran, um feriado nacional mongol que dura 2 dias inteiros. Ninguém trabalha durante o Naran. Por isso, a equipa de arqueólogos faz um intervalo nas escavações para partilhar esta ocasião festiva com os locais. Os monges vêm dar a sua bênção. 2 acontecimentos marcam o auge do festival de Naran. O primeiro é uma longa corrida de cavalos organizada para as crianças. Mais do que um acontecimento esportivo, a corrida é um tipo de ritual de iniciação para a passagem à adolescência. 99 garanhões irrompem a galope por um percurso de 23 km. É um verdadeiro teste de resistência para os jovens rapazes. Tal como os seus parentes distantes, algumas crianças cavalgam sem arreios, sem selas nem estribos.
O segundo momento alto do Naran é um torneio de luta mongol, um precursor da luta sumo japonesa. Antes da luta, os lutadores executam uma dança ritual, a dança da águia. O vencido é o primeiro a cair. Nas laterais, as famílias esperam os seus favoritos da corrida de cavalos. A glória da vitória será partilhada por todo o clã. Os jovens cavalgantes honraram bem os seus antepassados. Agora também eles receberão orgulhosamente o título Cavaleiros das Estepes. Em Golmod, o aparecimento de novos artefactos do Grande Túmulo confirma novamente a influência da cultura chinesa no Xiongnu. Viu a caraça natina, atrás? Sim, atrás. É a caraça de um glutão, um Taotie. É soberbo. Não sei se haverá outras imagens Xiongnu como esta. O glutão é uma figura conhecida dos chineses. Denominado Taotie, o glutão é um animal imaginário que se encontra nas pegas anuladas dos vasos de bronze e em ornamentos religiosos. Tinham de ser profissionais para fazer isto. Os olhos em forma de amêndoa, 3 níveis, a pupila em relevo. É estranha a forma como a acabaram. É uma só fundição, sim. Agora tenho a certeza. É uma forma chinesa, vê? A oxidação é magnífica. É uma bela peça. Uma outra descoberta anima os arqueólogos e parece confirmar um importante ritual fúnebre. Um espelho chinês. É um espelho extraordinário. Enorme, enorme. Tem mais de 25 centímetros. É um tamanho imperial. Um espelho enorme. Poucos padrões, mas é suficiente para datar. Deve ser uma oferenda da corte chinesa. O espelho quebrado pode ter sido uma oferta de outro imperador. Tendo refletido a face do falecido, o espelho foi estilhaçado a quando da sua morte. Assim, o espírito do falecido não regressaria para assombrar os vivos. Intactos, os espelhos imperiais têm a aparência deste espelho da China, de 50 d.C. Pierre-Henri e Urbain Bataar concordam que o espelho que encontraram pertence sem dúvida a um imperador. Tens a certeza de que vais ter sucesso? Sim, senhor. Acho que sim. Sim, senhor. Sim, senhor. Muita certeza. Até agora, poucos ossos humanos vieram à superfície na escavação de Golmod. Decorridos 20 dias de escavação, o arqueólogo Jean-Louis Zan descobre o primeiro crânio humano num pequeno túmulo. É o crânio adulto de um indivíduo já adulto. Mesmo não estando o crânio completo, estes restos fornecem aos arqueólogos informação de grande valor sobre este indivíduo. É um crânio mongoloide típico. Tipicamente mongoloide? Sem dúvida. Com o rosto achatado, esta parte bem alta, que se chama Nazion, está conservado. Está em boas condições, salvo uma cavidade aqui.
Mas o resto está bem. Uma tíbia retirada do mesmo túmulo dará informações adicionais sobre o falecido. É jovem porque o dente do siso, que aparece entre os 18 e os 25 anos, não foi usado. Vemos que os músculos das pernas eram fortes, devido a este vínculo. É um indivíduo baixo, mas era um soldado. Com bronze. Exército, sim. 4,73 metros. Mais um grande virar dos acontecimentos para a missão. Com a descoberta de um chifre de veado, a teoria da pilhagem é reforçada. Excelente ferramenta de escavação que terá sido usada como pé de cabra para forçar o caixão. Voilà, oula, il est hyper fragile. D'accord. Voilà, voilà, ça va mieux là. A pilhagem está definitivamente confirmada. Hoje, os arqueólogos conseguem reconstruir o caminho feito pelos assaltantes do túmulo. Escavaram um túnel, contornando camadas de pedras, obstáculos que os Xiongnu aí tinham colocado. Na total isolação dos estados isolados, a pilhagem é praticamente uma tradição. Os assaltantes sabiam que tesouros importantes eram enterrados com os mortos, por isso, desenterravam-nos da forma que pudessem. Que estes mestres do saque fossem em morte vítimas de pilhagem é uma ironia que não passa despercebida à equipa. É como se estivéssemos a enterrá-lo pela segunda vez. É assim que me sinto. 2000 anos depois. Contudo, os homens estão abalados. O que podemos fazer? Nada. Estou um pouco triste, mas ainda há esperança para amanhã. Jean-Jacques? Sim? A que hora chega amanhã? No seu diário da expedição, Jean-Paul Desroches descreve o seu desapontamento. Foi um dia difícil para toda a equipa. Com a descoberta do chifre de veado, obtivemos a prova de que o túmulo foi pilhado. Contudo, ainda defendemos a teoria de que, talvez, nem tudo tenha sido levado e que a câmara funerária possa ainda revelar algumas surpresas. No fundo do poço, o espaço tornou-se demasiado estreito para se trabalhar em segurança. A escavadora tem de ser utilizada uma última vez para remover areia e pedras perigosamente situadas perto da câmara funerária. A máquina desce por um socalco estreito. Um momento de angústia. Como irá o condutor fazer as manobras? De súbito, a máquina começa a deslizar. Vamos acabar enterrados. A qualquer momento poderá esmagar a câmara funerária. Podíamos encher com paz. Usando tudo o que pode, a equipa tenta estabilizar a máquina apesar do grande perigo. Se não arriscarem, 2 anos de trabalho terão sido em vão.
a altura de tomar uma decisão. Jean-Pierre Desroches diz ao condutor para desligar a máquina e parar o trabalho. Isto é aproximadamente inconveniente. Estamos encurralados nisto. Trabalhamos nestas condições e, depois, já se pode mexer. As condições da escavação tornaram-se irreais, com uma espada de Damocles de 22 toneladas a pairar sobre as suas cabeças. Os arqueólogos alcançaram agora a câmara funerária. As vigas estão em boas condições, em madeira de larício, perfeitamente dispostas. Vejam isto. É um belo trabalho de carpintaria. Formidável. Vejam isto. Apesar dos roubos, estão a surgir novas peças. Joias em jade com a forma de garra ou de dente de animal. Os arqueólogos chegaram finalmente ao chão da câmara funerária. As faces ao sul, leste e oeste não são indicadas por linhas e são delimitadas por setores, vê? Os restos do caixão são visíveis no chão. Embora o túmulo não parecesse ter mais segredos a revelar, os homens descobriram mais quadrifólios de ouro de tamanho impressionante. Está a aparecer uma linda peça de ouro. Estes fragmentos do passado dão uma ideia do que poderia ter sido encontrado se o grande túmulo não tivesse sido pilhado. Jean-Paul Desroches especula sobre quem terá sido o responsável. Há duas teorias. Os Xiongnu, que eram ajudantes do imperador, sabiam como entrar na câmara funerária. É possível que tenham sido eles. Pensamos que foram porque nunca encontramos um esqueleto. Por isso, o cadáver ainda estava intacto quando foi removido. Outra teoria é que aqueles que se seguiram aos Xiongnu queimaram a superestrutura e pilharam o túmulo, tendo destruído assim o símbolo da dinastia anterior. Último dia de escavação no grande túmulo de Golmod. Foi aqui, há 2000 anos, que os Xiongnu sepultaram seu imperador 17 metros abaixo do solo. No laboratório do acampamento, Georges Vasquet, o perito em restauração da equipa, trata dos preparativos de última hora para o transporte dos artefactos para Paris. É uma taça de prata. Depois da sua restauração, a maioria dos objetos ficará exposta no Museu Nacional de Ulaanbaatar. Outros irão para as coleções do Museu de Arte Asiática Guimet, em Paris. Na totalidade, a expedição arqueológica franco-mongol recolheu 250 peças. Descobrimos vestígios de uma superestrutura monumental, um carro, a câmara com as suas decorações, tesouro que sobreviveu à pilhagem. É evidente que descobrimos um dos últimos imperadores dos Xiongnu. Nos próximos anos, a equipa franco-mongol tentará desvendar mais segredos em Golmod.
esta longínqua cidade dos mortos na continuação da sua expedição. Alguns materiais do local já foram datados. Os dados revelam que o grande túmulo foi construído entre o ano 30 e 50 depois de Cristo, o que significa que aqui, em Golmod, jaz o imperador Udvorshi, que liderou o Xiongnu durante quase 30 anos como o 20º e último imperador das estepes.